dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer em público aqui a Linel. Como a Renata disse, ela é professora da Colômbia e estão começando o semestre lá, então é um momento importante, mas ela decidiu vir para cá e conversar com a gente nessa uma hora aqui, então fica meu agradecimento. E para a Colômbia também, que nos apoiou no evento. Linel, ontem e hoje você deve estar ouvindo bastante sobre um presidente que ataca a imprensa, um presidente que parece que anuncia alguma coisa e depois recua para dizer que a imprensa é fake news. Você está se sentindo em casa, né? Está se sentindo em casa aqui? I'm feeling really at home. Sim, totalmente em casa, totalmente em casa. Muito interessante. E primeiro gostaria de dizer que para mim é uma grande honra estar aqui. Já passei bastante tempo com o Fábio há alguns anos. Ele foi um fellow da Universidade de Colômbia. Ele me ensinou muito sobre a cena jornalística do Brasil e também o jornalismo da educação e todos os desafios que esse campo enfrenta. Para mim, essa conferência está impressionante, muito provocador, com todas essas questões sendo discutidas hoje. Para mim é um grande prazer estar aqui. Bom, e sim, infelizmente é um pouco estranho e até deprimente ouvir essas histórias sobre as questões da fake news e toda a conversa que o painel recente discutiu. Nos Estados Unidos, a gente chama isso da idade da disrupção máxima, como a era da desinformação máxima. A disrupção também é uma era de máximos, ou seja, de uma hostilidade sem precedentes à imprensa nos Estados Unidos. E, infelizmente, nós compartilhamos este mesmo mundo, tanto Bolsonaro quanto Trump. Eles são intercambiáveis de muitas formas. A gente está 2 anos na frente de vocês. Por isso, talvez vocês possam aprender um pouco com a nossa experiência e os erros da mídia também. E acho que foi dito bastante bem no último painel que o que é importante, que a gente deve fazer, é utilizar tudo o que conseguirmos como jornalistas para tentar publicar as histórias, as notícias sobre a educação, passá-las para o público para que as questões da educação recebam atenção, quaisquer que sejam os momentos, os hot topics, né? Todas as desculpas que a gente tiver, todas as fotografias, imagens, enfim, tudo que a gente consiga usar para contar as histórias que realmente importam. E agora é mais difícil do que é o momento mais difícil de todos os tempos, realmente parar um pouco essa barulheira política para conseguir dar atenção para as coisas que realmente importam. Então, acho que todos concordamos que provavelmente não há nada mais importante do que a questão da educação, no sentido de ajudar as nossas duas democracias. Ontem, o dia inteiro e hoje de manhã, ficou bastante claro, foi bastante enfatizado. Eu sei que é difícil dar mais poder à imprensa, mas a gente tem que continuar tentando, trabalhando. Como você disse, a gente está 2 anos atrás, né? Como você disse, nós estamos 2 anos atrás do que nos Estados Unidos, né? Já temos 3 ou 4 anos de Trump como candidato e presidente. Você sente que a imprensa mudou alguma forma aprendeu como cobrir um governo como Trump, mudou algumas práticas, melhorou em algum senso? Bom, a gente vai ter que fazer uma grande generalização. Uma parte da imprensa melhorou e uma parte piorou. Deixa eu explicar o que ocorreu no começo com relação à educação especificamente. Então, quando o Trump foi eleito, foi um choque ao sistema, assim como foi para vocês. Nós não estávamos preparados para essa nova forma de ter esse espetáculo disruptivo para a gente cobrir. No começo, a educação era um assunto importante, provavelmente o primeiro
na nossa conversa nacional, devido à pessoa que o Trump selecionou para ser secretário da Educação lá, que é o nosso equivalente ao ministro da Educação aqui, a Betsy DeVos. Então, os jornalistas políticos que dominam essa cobertura do governo Trump, na verdade dominam demais, esses repórteres cobriram muito a atuação dela. Ela é uma bilionária, é cristã, evangélica, e a principal missão dela é dar vales para as crianças estudarem em escolas particulares religiosas. E ela basicamente não sabia nada a respeito do ministério que ela iria cuidar, do departamento que ela iria cuidar. Tudo isso foi bem coberto pela imprensa. Mas o que faltou nesse momento foi o seguinte: a má notícia de tudo isso, que é algo que ainda está acontecendo, é que esse tipo de cobertura de tudo, de cada boato e de cada tweet e de cada pessoa demitida, isso precisa ser contado, mas numa perspectiva. E eles estavam basicamente ignorando todo o resto das notícias importantes. E a educação é uma coisa muito importante nisso. Então, mesmo no começo, com a secretária DeVos, isso aconteceu. Nós temos que usar esses momentos para poder falar sobre questões importantes. E isso não estava acontecendo. Isso está ficando um pouco melhor agora, eu acho. Tirando que o que aconteceu foi o seguinte: quase imediatamente, bom, eu diria, eu não sei quantos meses foram, mas houve um grande pânico inicialmente com relação à indicação da Betsy DeVos para esse cargo. E foi um pânico nacional. Foi um momento bem interessante para quem é jornalista na educação, porque todos os jornalistas em todo o país, todos que a gente conheceu durante as nossas reuniões sociais, as pessoas nunca falavam sobre educação antes. E aí todo mundo começou a falar: meu Deus do céu, será que isso significa que a educação pública vai morrer? É uma coisa tão importante para a nossa democracia. Isso é algo que é intocável, que é sagrado. É uma instituição que é considerada sagrada para a gente. E aí o jornalismo da educação começou a questionar: ué, onde vocês estavam? Por que é tão difícil para a gente que trabalha com educação conseguir levar as histórias mais importantes para a capa dos jornais, das revistas, e para que isso receba a atenção necessária? Dentro de poucos meses, as pessoas começaram a perceber algumas coisas. E isso é um pouco diferente, eu acho, do que está acontecendo no Brasil. Mas talvez não seja. A primeira coisa foi o seguinte: o Departamento de Educação, o Departamento Nacional de Educação, tem, na verdade, uma alçada muito pequena nos Estados Unidos. Eles não têm tanto poder. A contribuição ao orçamento é muito pequena. É só um percentual muito baixo. Então, o poder real na educação é sempre local, é sempre estadual, municipal e etc. Então, esse foi um dos motivos pelo qual as pessoas começaram a pensar: ok, não chegou a hora de entrar em pânico ainda. E aí o que acontece desde então é o seguinte: basicamente, a gente tem aguardado o governo federal. A Betsy DeVos entrou com essa missão de privatizar as escolas, que causou um certo pânico. E se o Trump tivesse apoiado esse movimento, isso teria sido uma grande história que teria dominado as notícias. Mas, ao invés disso, o que ela conseguiu fazer foi voltar atrás em muitas das ações que o Obama começou para proteger crianças transgênero, alunos que tinham, por exemplo, empréstimos estudantis e não conseguiam pagar, e também as vítimas de abuso sexual e etc. Porque o Departamento de Educação tem como responsabilidade proteger os direitos civis
das crianças, nos Estados Unidos, pelo menos. Então, ela voltou atrás com algumas dessas iniciativas, mas é basicamente um padrão de que eles estão só esperando, o que é uma boa notícia. Nada está acontecendo no Departamento de Educação. Principalmente porque o Trump não está nem aí para a educação. E isso, na verdade, é uma bênção no momento. Porque se ele se importasse, se ele quisesse de fato seguir com a missão da Betsy DeVos, seria, eu não sei nem descrever, seria uma catástrofe. Seria ótimo para o jornalismo, seria ótimo para o jornalismo na educação, mas isso não aconteceu, ainda bem. Então a história política acabou ficando um pouco para trás. Infelizmente, o ideal seria que essa energia que estava vindo desse pânico com relação à educação pública deveria ter dominado. Deveria ter dominado as histórias sobre educação, a expertise dos jornalistas de educação deveria ser utilizado, deveria ser um momento de glória, mas não. Ao invés disso, no momento, a má notícia é que o jornalismo de educação ficou na sombra, devido a essa cobertura incessante sobre o que o Trump faz. Eu acho que isso foi dito nas mesas redondas anteriores. A atenção incessante a tudo o que eles fazem, o que nós chamamos de espetáculo do Trump, ou seja, todas aquelas coisas que não têm a ver com as políticas, ele com certeza acredita estrategicamente, na minha opinião, e eu estou usando a palavra acredita de um jeito muito cuidadoso, que a coisa mais importante é que ele tenha atenção, para que ele esteja sempre nas manchetes e para que ele possa animar a base de apoio dele. Então, essa atenção incessante da mídia a tudo que ele faz é uma certa fascinação, né? É como um vício. E isso acabou levando várias histórias importantes, várias políticas importantes que estão acontecendo em Washington para debaixo do tapete. Então, isso com certeza está relacionado à educação, mesmo não tendo grandes coisas acontecendo, mas existem outras agências que estão aprovando leis, retirando proteções, que são coisas que vamos sentir nos próximos 20, 30, 40 anos. O nosso Departamento de Saúde, por exemplo, está redefinindo o que é pobreza, certo? Então, eles estão redefinindo quem pode ganhar, por exemplo, auxílio para alimentação. Isso vai afetar 500 mil de crianças se acabar sendo passado. Crianças que precisam de alimentação grátis e etc. É uma história gigante, mas ela só é mencionada poucas vezes na mídia. E é principalmente quando o Trump acaba sequestrando a atenção das pessoas. Então é esse o momento em que estamos agora. Temos muitas notícias ruins, mas também temos algumas poucas boas notícias aí, se olharmos numa certa perspectiva. A boa notícia é que isso deu liberdade a quem é jornalista na educação, para eles poderem escrever sobre coisas importantes, currículos, conteúdos, etc. Então, no momento, estamos tendo vários jornalistas excelentes cobrindo assuntos que são fascinantes para mim, porque eu tenho acompanhado isso há muito tempo, cobrindo assuntos que antigamente não eram ouvidos nos últimos 15, 20 anos. Então, o jornalismo de educação conseguiu repossuir o que é notícia e o que vai ser coberto, porque agora eles têm a liberdade para isso. O contrário disso é quando o jornalista deixa as autoridades, os legisladores e a notícia da moda da semana ditar o que vai ser conversado, o que vai ser colocado na imprensa. Então, no momento, alguns dos assuntos que eles estão cobrindo são, por exemplo, integração racial e segregação racial, que é algo muito chocante para mim, porque a última vez em que isso estava nas notícias foi durante a década de 60 e 70, quando a educação pública estava no centro dessa questão
de direitos civis para negros nos Estados Unidos. O New York Times tem trabalhado muito com isso e eles basicamente descobriram que a cidade de Nova York é a cidade mais segregada racialmente de todos os Estados Unidos. E isso já há 40, 50 anos. E finalmente agora isso está sendo falado no New York Times diariamente. Mas existem outras questões com relação a inovações em escolas vocacionais, utilizar programação e engenharia nas escolas, que é uma questão também de economia. Então, várias coisas estão sendo cobertas em profundidade de uma forma que não era possível há 15, 20 anos atrás. E eu posso falar por que isso não era, mas eu não sei se vocês querem perguntar alguma outra coisa. Fiquei com uma curiosidade. Você mencionou, né, como o presidente pode direcionar a cobertura, e é uma discussão que a gente está tendo aqui muito fortemente agora, não? Você mencionou como o presidente, no caso Trump, não? Okay, I'll go in English. Okay, Yeah, sorry. great. Yeah. Supposed to be red. Okay. We are discussing in this seminar how a president can lead the discussion, lead the coverage, and we are discussing if we have to cover every tweet from Bolsonaro. What you guys in America are doing? They're still covering every Trump tweet, or you are changing the coverage? Well, it depends on where you work, right? Bom, depende de onde você trabalha, né? Existe uma grande discussão It sobre has been isso, from the beginning, que but, ocorre desde o início. nothing has really changed Mas that nada dramatically. mudou There's a tão sense, dramaticamente among the desde journalists então. that, Existe um entendimento pelos jornalistas de que isso não é o certo a se fazer, mas isso ainda está sendo feito enormemente. I think it's the biggest Então, eu acho que esse é o maior erro que a gente pode cometer no jornalismo. A gente está dando uma plataforma a esse show e não a substância do debate. 2 years now, and Já fazem 2 anos e o Trump é um bom adepto. Algo em que ele é muito habilidoso é em capturar a atenção da imprensa. what he's going Ele decide o que ele vai fazer, que políticas e o que vai ser realizado assistindo a Fox News, que é um canal de TV a cabo nos Estados Unidos, que é muito popular and has turned basically right-wing. e que é basicamente um canal da direita. Eles basicamente querem a eleição do Donald Trump. Eles estavam envolvidos durante isso e já temos muitas evidências para isso. He understands Então the ele news entende cycle, and como when you start funciona seeing stories a that imprensa. don't E quando ele começa a ver notícias que não envolvem a participação dele, tweet that he knows ele normalmente tweeta alguma coisa para receber atenção e para ser coberto. I don't really have the answer to Então eu não sei a resposta correta para a sua pergunta, porque, claro, você precisa ter um registro histórico do que está acontecendo no momento, e com certeza ele é o presidente dos Estados Unidos, e seja o que ele falar, isso vai ter uma consequência, com certeza. I think there needs to be more Mas eu acho que a gente precisa de um equilíbrio melhor, um equilíbrio muito melhor. changing slightly. As coisas estão mudando lentamente. O que é interessante é que Danger acho que o maior perigo ao jornalismo de educação doesn't have anything não está relacionado diretamente ao Donald Trump, mas como em qualquer outra coisa, ele está envolvido, que é a morte das notícias locais nos Estados Unidos. Isso realmente é uma crise nacional, it puts democracy porque isso coloca a democracia em perigo, de uma forma muito importante. Houve um relatório recente said that mostrando que 47% newspaper employees dos funcionários de jornais desde 2008 foram demitidos, foram perdidos. Isso é quase metade. and the education beat since E a educação
é uma grande parte da cobertura local da imprensa. Então, ela acaba sendo afetada também de uma forma muito importante. Nos Estados Unidos, nós temos desertos da imprensa, em que existem regiões enormes, estados inteiros que não têm nenhuma imprensa local. Então, se você para pensar nisso, as pessoas que moram nessas cidades não sabem o que está acontecendo na própria escola, no que está acontecendo nas próprias câmaras estaduais, nas delegacias, quem está concorrendo a que cargo, o que essas pessoas estão fazendo. E isso significa que é quase impossível participar da democracia. E essa lacuna acaba sendo preenchida por programas na TV a cabo que muitas vezes são muito partidários. Nós temos o MSNBC, que representa o lado progressivo, e a Fox News, que representa o lado conservador. Então, se alguém estiver no interior de um pequeno estado com um satélite, uma antena parabólica, eles conseguem receber TV a cabo. Se eles tiverem uma conexão na internet, ninguém sabe, né, que notícias eles vão receber. Então, é realmente uma crise. E isso atingiu, inclusive, o New York Times, a cidade de Nova York, que você não imaginaria que é um vácuo para notícias locais. É a capital da mídia dos Estados Unidos. Mas a cidade também tem o jornal mais bem-sucedido do momento nos Estados Unidos, que também está muito relacionado ao Trump. Isso que a gente chama de Trump Bump, né? Isso, o New York Times, o Washington Post e outros. Eles têm trabalhado muito bem e financeiramente estão ok. Eles têm um grande público que continua a crescer, principalmente devido a algumas decisões que eles tomaram. Então, isso é um dilema bem complicado, mas o New York Times, antes da eleição do Trump, tinha um plano de aumentar a sua cobertura sobre a cidade e aumentar a sua disseminação no país. E eles iam iniciar 3 redações para políticas, uma para ambiental, uma para gênero e uma para educação. Então, a redação de educação ia ter o mesmo nível que ela teve durante o auge do jornal na década de 80. E eles começaram a contratar jornalistas, contrataram o David Goldstein, que vocês deveriam ler sobre, ela é ótima, e ela foi contratada seguindo essa ideia de que ela seria parte de uma grande equipe. E aí o Trump foi eleito em novembro, e todos esses planos acabaram sendo jogados fora. Todos os recursos foram redirecionados para filial deles em Washington. E é por isso que a gente sabe tanto pelo que acontece nos bastidores do governo Trump. E claro, nós somos muito gratos por isso. Eles são repórteres incríveis. No entanto, o que isso acabou ocasionando foi colocar tudo em segundo plano. Então agora no New York Times, eles têm um repórter nacional, um repórter para a cidade e um para a cidade de Washington. Você quer dizer na redação de educação? Sim, na redação de educação. Que são pessoas fantásticas, mas são 3, então eles têm uma limitação. E algo muito interessante com relação ao New York Times, o que eles decidiram fazer foi reimaginar como seria a cobertura local. Eu não sei se isso vai continuar, mas eles decidiram que eles iriam focar em uma matéria por vez. Uma matéria profunda, com uma cobertura fantástica, mas só uma matéria de cada vez. Eles têm um repórter, então, uma matéria de cada vez. Ela acaba ficando muito ocupada, mas sempre produzindo uma matéria de cada vez. E recentemente a matéria foi sobre uma escola de ensino médio lá. Eu não sei se vocês ouviram essa história, mas se vocês leem o New York Times, ela se chama Stuyvesant High School, que é uma escola de elite, a mais exclusiva de Nova York. E
ela existe há bastante tempo, é uma escola patrimônio. E todos os anos, quando eles anunciam as matrículas, a história é a mesma. A escola se torna cada vez mais segregada. Nesse ano, mais do que nunca, eles admitiram 7 alunos negros numa turma de 900. Então a situação está ficando cada vez pior, e nós sabemos por quê, que é devido à prova de admissão deles. Então, existem várias matérias interessantes, várias histórias interessantes dentro dessa matéria. E isso permitiu que o New York Times tivesse a desculpa para falar sobre segregação racial em Nova York, porque a situação é como é, e como eles puderam, como isso se deve a motivos históricos. Mas se você tivesse acabado de chegar a Nova York e lesse o New York Times e quisesse saber sobre as escolas, ninguém iria culpar você se você achasse que a única escola da cidade fosse essa. Porque parece que essa é a única escola que existe. Então, isso acaba deixando muitas questões em aberto. Será que essa é a resposta? Ele só tem um repórter relacionado por causa do Trump, porque todos os recursos foram redirecionados para a cobertura do governo. Então, será que é isso que a cobertura local vai ser numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo? O que foi perdido aí? O que não está sendo coberto? E você vê uma saída para essa falta de cobertura local? Uma saída seria ótimo. No momento, existem algumas ONGs, ou seja, organizações sem fins lucrativos, digitais, para preencher essa lacuna. E eles fazem um trabalho bom. Eu não sei se vocês já ouviram falar delas, mas existe a ProPublica, que existe há bastante tempo. A Hackinger Report é um grande veículo para jornalismo de educação que não existia antes da criação da internet. Existe um programa fascinante que se chama Report for America, que se baseia no Exército da Paz. Eu não sei se vocês ouviram falar disso. Ah, vocês são jovens demais. Essa foi uma iniciativa de Kennedy, que é onde os melhores formandos saíam para países em desenvolvimento para viver durante um ano ou alguns anos, para prestar serviços ao público, chamados Corpos de Paz. Isso era feito imediatamente após a formatura. Então a ideia é pegar grandes formandos em jornalismo e colocá-los em áreas locais que precisam de cobertura. Então o repórter acaba sendo bem treinado e ele consegue adquirir bastante experiência e, além disso, os jornais locais ganham um trabalho de qualidade que eles normalmente não teriam. Então, também existe o projeto Marshall, que cobre a justiça criminal da mesma forma. Então, vários esforços têm nesse modelo a criação ou a utilização dos seus recursos para criar histórias em parcerias com jornais locais. A ProPublica está fazendo isso. É um site de jornalismo investigativo. Então, eles estão sendo muito proativos na reportagem. Eles estão fazendo o melhor possível, existem grandes jornalistas preenchendo essa lacuna, mas é uma lacuna enorme. E como esses veículos são eles não têm fins lucrativos, em grande parte. Alguns têm um investidor de capital de risco, alguém que ganhou $1 milhão e que financia. Esse é o modelo do Marshall Project, por exemplo. O Hackinger Report tem, não sei, 15 doadores que financiam e eles sempre têm doadores que entram, doadores que saem.
Essa era uma ideia nova quando foi criado o Hack-and-Joe Report. E isso é cheio de todo tipo de perigo, né? Porque é um modelo novo e a preocupação é se a cobertura vai ter que atender ao que os doadores querem. E os doadores sempre têm interesses muito mais estreitos, muito mais restritos do que a educação, né? Mas pouco a pouco, principalmente no Hack-and-Joe Report, eles criaram um modelo para se proteger desse tipo de coisa. Tudo isso está nos contratos deles. Não deve haver interferência editorial no que nós fazemos. E algo importante é que existem muitos doadores, como vocês também, né? Que acabam representando diferentes áreas e interesses. Então, esse é basicamente o futuro do jornalismo local e de nicho e por aí vai. Infelizmente, é como as coisas são, porque é aí que o dinheiro está. Back to education. In the first answer, you mentioned charter schools and religious education. I'd like to add Eu queria homeschooling. saber também sobre a educação domiciliar. Como estão indo essas políticas nos Estados Unidos? Porque às vezes esse assunto é levantado no Brasil e está sendo, principalmente agora, no governo Bolsonaro. Já foi dito que essas políticas podem ser uma alternativa. Então, como isso funciona nos Estados Unidos? Bom, vamos falar sobre educação domiciliar. Não existe bem um grande efeito. Isso foi um grande assunto há 10, 15 anos, quando a direita religiosa se envolveu, principalmente, e começou a utilizar a educação domiciliar de uma forma mais organizada. Antes disso, a educação domiciliar era basicamente uma alternativa para pessoas que foram criadas nos anos 60, como eu, que não confiavam na educação pública ou nenhuma forma de governo e simplesmente queriam se destacar da sociedade, ambientalistas e coisas assim. E isso também não era um assunto muito coberto. Nos Estados Unidos, isso varia de estado para estado. Então, alguns estados têm políticas muito boas de educação domiciliar, proteções, e outros não têm nenhuma. Então, a história com relação a isso normalmente vem à tona quando existe algum tipo de abuso infantil ou alguma história terrível, alguma situação terrível. E aí, a imprensa começa a investigar e descobre que a criança está em educação domiciliar há 5, 6, 7 anos, ou seja, a pessoa esteve completamente fora do radar do governo. Ou seja, uma pessoa que ficou fora do radar do governo, e a educação domiciliar permite isso em alguns estados e não permite em outros estados. Então, eu acho que como política, isso não é algo muito importante. Se for algo que crescer, com certeza precisa ser mais regulamentado. Você estava falando sobre escolas particulares aqui? They are trying. Sério? Eles estão tentando. Bom, escolas autônomas eram realmente muito populares nos últimos 10, 15 anos, que são escolas financiadas publicamente, mas dirigidas de forma particular. Existem franquias, muitas delas, como a KIPP, etc. Vocês não devem conhecer esses nomes, mas normalmente eles têm centenas de escolas assim que seguem o mesmo currículo. E aí você tem algumas escolas familiares. Então, existem diversos tipos de escolas autônomas. Algumas são bem-sucedidas e outras não. Existem algumas histórias recentes, por exemplo, sobre escolas autônomas no estado do Arizona, acredito, que foi escrito pela Chalk Beat Writers. Esse é um site local que iniciou em Nova York, que falava simplesmente sobre educação local e cresceu e agora está em 6 cidades. Eles trabalham muito bem
e estão basicamente fazer o trabalho que os jornais locais não têm mais a capacidade de fazer. Então, isso é um outro exemplo de uma estratégia de saída, né? E recentemente, os jornalistas que trabalham com Chalkbeat escreveram matéria sobre abuso no Arizona, sobre escolas autônomas sem edifícios, ou seja, escolas online que estavam excluindo crianças que não existiam, crianças que haviam morrido ou se mudado em números enormes, ou seja, muito dinheiro envolvido, ou seja, eles estavam fraudando o governo. Essa matéria não teria sido escrita sem os relatórios da autoridade educativa, das delegacias de ensino, enfim. Assim, com relação à política, na verdade, na administração no governo Obama, a grande política era fechar escolas que estavam fracassando baseado em testes padrão e reabri-las como escolas autônomas financiadas pelo governo. Ou seja, estavam encorajando, estimulando esse modelo de escola. Ou então aquelas escolas onde se demite metade dos professores, muda de diretor. Também havia este tipo de modelo. E acho que os jornalistas que trabalhavam com a educação estavam um pouco exageradamente fascinados com essas novas ideias. E isso era a única coisa que os jornalistas da educação cobriam. Sobre a segregação racial, por exemplo, também, que era a raiz de toda a desigualdade nos Estados Unidos, ou qualquer outra reforma menor na educação também. Sem isso, não conseguiríamos chegar a lugar algum. Vejo que, na verdade, quando eu vejo qualquer outra história, qualquer outra matéria sobre esse assunto, quando a gente fala sobre os assuntos, eles falam, não, isso já acabou, foi nos anos 60, não funciona mais, agora o que nós temos são as escolas autônomas. E essas escolas se tornaram uma super matéria, principalmente porque no Vale do Silício eles investiam bastante nessas escolas. Foi toda uma década de retorno aos anos 80, ou seja, grandes empresas que estavam nas manchetes da educação, ou seja, que as grandes empresas pudessem administrar as escolas melhor do que o governo. Isso na era do Reagan, na era Reagan. E depois, nos anos 2000, de novo, a história ou a questão voltou, ou seja, que as grandes empresas conseguem gerenciar melhor as escolas, mas nesse momento era a ideia das empresas high-tech, ou seja, os gerentes de hedge fund, eles adoravam também a ideia da escola autônoma, porque era dinheiro público, mas as escolas eram administradas de forma privada. E também, claro, com a ideia de classificar os professores, fazer a educação baseada em dados. Tem coisas boas nessas técnicas, mas como com o Trump hoje em dia, essa questão ela dominava a cena educativa. Essas eram as grandes notícias, os grandes furos. Era o maior dilema, ou seja, as pessoas estão prestando atenção mais a esse tipo de assunto. Então, vamos escrever sobre isso. E, em vez de usar esse momento para ser mais analítico e escrever histórias que tivessem maior profundidade sobre as questões realmente importantes. Agora, essa loucura das escolas autônomas deu uma estabilizada até certo ponto. Já estamos meio que superando esse momento. E se ainda existem escolas autônomas e ainda há crescimento dessas escolas, hoje existe muito mais ceticismo com relação a essas escolas sendo a solução para todos, né? A tal bala de prata. A gente acabou copiando os americanos nesse sentido. Se não está funcionando nos Estados Unidos, a gente copia no Brasil. Isso, vocês pegam as nossas ideias ruins e as pioram. Que tristeza, né? Mas infelizmente, por favor, aprendam com os nossos erros. Temos uma pergunta sobre a Universidade de Colômbia, que é um padrão de qualidade do jornalismo.
como é que a Universidade de Colômbia ou como que a Escola de Jornalismo agora ela trabalha com esse novo ambiente do jornalismo, com a desinformação, com a falta de empregos para os jornalistas. Está mudando algo na escola? Está mudando algo nos cursos de jornalismo? Sim, a gente reinventou o nosso currículo completamente. Bom, talvez não completamente, mas de alguma maneira a gente reagiu bastante a ao nosso novo ambiente. Muito mais do que antes com relação a reagir às novas necessidades, ter uma relação mais próxima com o que acontece também nas redações. O que é fundamental? Os principais pontos do curso ainda são o valor de fazer notícia, contar a verdade e estar o mais próximo possível da verdade. Esse valor, ele está forjado em tudo que nós fazemos. A gente escuta isso também de todas as empresas. Queremos novos jornalistas, não necessariamente aqueles que consigam apertar todos os botões e façam vídeo e conheçam todos os novos códigos. Não, queremos aqueles que consigam escrever notícias, reportar, basicamente. Isso é interessante, isso que mudou. De qualquer maneira, o que temos descoberto é que os nossos alunos têm conseguido mais empregos saindo diretamente, recém-saídos da universidade, assim que se formam, do que antes. Ou seja, a porcentagem de pessoas que conseguem um trabalho, e eu coloco essa palavra emprego entre aspas, porque são aqueles herdados herdados de grandes redações, onde havia um banco de reservas, por exemplo, por assim dizer, e isso acontece bastante, ou seja, é um trabalho seguro que tem os benefícios, esses trabalhos não existem mais, por isso eles ficaram relegados a esse banco de reservas. A economia agora é dos eventos isolados, e isso beneficia os que saem das universidades. Tem muitas startups, especialmente na área da mídia, que contratam esses alunos recém-graduados, eles têm essa fome de repórteres recém-formados. E a gente trabalha bastante com o currículo. E no curso existem... Bom, eles trabalham em laboratório jornalístico, tentando entender como funciona uma startup e como que podem se unir a esse mundo de alguma maneira. Temos também um novo foco sobre a parte de dados, ou seja, as ferramentas de algoritmos e códigos. Tudo isso também agora afeta a vida dos jornalistas e isso agora faz parte também das escolas de jornalismo. A gente tem trabalhado também nesta área. E a gente fala também incessantemente da situação das fake news. Acho que a principal missão da escola agora se torna cada vez mais importante. Por quê? Os alunos agora, eles vão para as startups, talvez eles sejam a pessoa mais bem formada, não tem nada para aprender dos mais experientes. É mais ou menos essa a nova mentalidade. E eu entro em pânico, porque toda vez que os alunos se formam, eu fico pensando, será que eles estão prontos para trabalhar solo? Será que eles entendem todas as questões éticas? Porque eles vão ter que tomar todas as decisões sozinhos. Acho que não é algo ideal para o jornalismo de modo geral. A gente tem feito o melhor que consegue. Não estou dizendo que somos os melhores, claro. A gente tem feito o melhor que conseguimos para trabalhar essa situação. Achamos que é mais importante isso, cada vez mais importante, ter escolas de jornalismo, porque essa formação é necessária e não há mais nenhuma formação, nenhum treinamento nas redações. E qual a diferença de hoje, por exemplo, com relação a o que acontecia há uma década? Bom, você está me perguntando, só 10 anos? Dá para lembrar. Não vou mais conseguir subir as escadas, enfim.
Bom, os jornalistas são cada vez mais jovens. Eles saem direto da faculdade. Eu acho que isso não é ideal, na verdade, para as escolas. O aluno ideal é alguém que já trabalhou, que não saiu da graduação e foi direto para a pós. Alguém que já trabalhou e conhece melhor o seu campo, sabem que querem ser jornalistas, que conseguiram aquilo que precisavam no mundo externo à faculdade. Ou seja, eles têm um foco e uma compreensão maiores na experiência jornalística. Sabem do que trata o jornalismo. Isso é o ideal, mas não acontece mais. Uma grande porcentagem também de alunos internacionais que não tínhamos antes. Isso, claro, resultado da economia que rege a nova situação das universidades. E também é bastante cara a mensalidade, é muito caro que as famílias consigam pagar todo o curso. Por isso, as escolas agora têm também utilizado bastante as bolsas de estudo, porque isso também é muito importante. Com relação aos alunos, o que me fascina é que todos os anos a gente fala, nossa, tantas notícias ruins sobre o jornalismo, sobre a morte do setor. Trump dizendo que a imprensa é o inimigo do público, da sociedade. Bom, acho que a gente não vai ter mais alunos, eu sempre penso isso. Por que as pessoas vão querer estudar jornalismo? Mas, todo ano, eu vejo a nova turma, por exemplo, como foi recentemente, né? E eu me surpreendo pelo desejo desses alunos de mudar o mundo, assim como nós. Há 40 anos tínhamos esse desejo, há 50 anos, quando eu entrei na escola de jornalismo. Esse idealismo, esse desejo que nos move a dizer a verdade, ele continua e na verdade, até aumenta. E eu acho que é interessante observar também que existe, como já se disse em uma dos painéis ontem, acho que há muito mais engajamento entre os jovens com relação ao governo. Acho que isso se traduziu pelo fato de que os jovens hoje leem mais notícias, entendem melhor, ou seja, o nível de idealismo hoje é maior do que nos anos 80. Nessa época, os alunos só queriam fazer notícias sobre negócios, ou seja, ganhar dinheiro. Não, e eram sempre assuntos muito pouco interessantes, né? A ideia de querer mudar o mundo não estava mais, era quase que uma utopia. Ou seja, hoje em dia a gente tem mais pessoas, alunos idealistas e muito bem informados e muito engajados no mundo. Acho que Donald Trump, eu posso agradecê-lo por isso. Finalmente, boas notícias, então. Isso, finalmente, boas notícias. Bom, estamos terminando. Gostaria, você poderia nos dar os seus comentários finais? Bom, tudo o que eu posso dizer é que a gente tem que lembrar que esse momento é um momento histórico único. Eu já vi em mais de 40 anos, analisando tudo que aconteceu com o trabalho jornalístico e a educação, a gente deixou para trás um foco totalmente político e depois passamos para um foco totalmente baseado em currículo e quando a gente pensa só na política, a gente acaba perdendo um pouco os fatos, não consegue ter uma abordagem global, mas sempre, claro, acaba recebendo mais atenção. Já a parte de conteúdo e currículo, é sempre mais difícil que as pessoas prestem atenção a estas notícias, mas esse é o cerne daquilo que fazemos. Ou seja, qual é o objetivo? Mesclar esses dois elementos, utilizar a política e as políticas do governo e também falar das pessoas, ou seja, humanizar, tornar essas políticas mais humanas para as massas, para que possam utilizar essa informação da maneira que quiserem e que estejam informadas as pessoas, né? E essa mudança é importante. Essa ida e vinda, né? A gente vive esse mesmo momento, um momento onde no qual a política domina. E a gente, de alguma maneira,
pode aprender com isso. E o que a gente pode fazer? Manter os olhos abertos, continuar trabalhando com foco nas principais notícias, nas principais questões e nunca desistir. Martin Barron, do Washington Post, disse bastante bem quando respondia aos ataques do Trump sobre a mídia, dizendo que a mídia era o inimigo do povo. Ele falou, bom, a gente aqui está numa guerra nesse nosso trabalho. Muito obrigado, Lynell.